Mantive um segredo há mais de 20 anos do meu marido. Algo que foi muito gostoso, não me arrependo. Boa noite, ouvintes do Histórias Imperdíveis Narradas. Hoje, meu marido traído irá trazer um pouco da nossa história e do segredo a qual menciono. Conta, amor. Harold Jacobs cresceu em uma casa fria e pouco acolhedora. Sua mãe, Brenda, era distante, enquanto seu padrasto, Trevor, lhe oferecia a única dose de afeto. Trevor, um caminhoneiro de bom coração, tratava Harold como seu próprio filho, apesar de não ser o pai biológico. Brenda, por outro lado, via Harold como um lembrete de seus fracassos. Esse ambiente fez com que Harold crescesse determinado a criar uma família que jamais sentiria a frieza que ele experimentou. Mesmo com a distância emocional de sua mãe, Harold encontrava consolo nas lições de Trevor sobre trabalho duro, respeito e amor, valores que ele guardou ao crescer. No ensino médio, Harold conheceu Sandra, com quem acreditava que formaria a família amorosa que sempre quis. Casaram-se jovens, após Sandra engravidar de sua filha, Rebecca. Harold entrou no exército e depois seguiu carreira na segurança, tudo para dar o melhor para sua família. Mas a base de amor e confiança que ele tanto lutou para construir não era tão sólida quanto ele imaginava. Harold nunca se viu como alguém extraordinário. Seu trabalho como oficial de segurança envolvia impor regras, lidar com indivíduos problemáticos e fazer muita papelada. Mesmo assim, ele se orgulhava de sustentar sua família. Sua esposa, Sandra, uma mulher bonita, trabalhou em um banco e, depois de cursar uma faculdade comunitária, tornou-se gerente. Juntos, eles deram uma vida estável para Rebecca. Harold e Sandra tinham 18 anos quando Rebecca nasceu e, com a ajuda das famílias, conseguiram cuidar dela, eventualmente mudando-se para sua própria casa. O relacionamento de Harold com Rebecca, no entanto, começou a se desgastar à medida que ela crescia. Aos 12 anos, Rebecca começou a tratá-lo com rudeza, algo que o machucava profundamente. Ele atribuía isso à rebeldia típica da adolescência, mas sentia que era diferente. Momentos como o dia em que ela gritou a única coisa embaraçosa é estar perto de você ou em uma festa de bairro, após ele pedir que trocasse de roupa, permaneciam na memória de Harold. No aniversário de 16 anos de Rebecca, Harold trabalhou duro para comprar um Chevrolet Impala usado como presente. Apesar do esforço, a reação dela foi apática. Valeu, eu acho, pai. Mais tarde, Rebecca permitiu que o namorado dirigisse o carro, o que resultou em um acidente que destruiu o veículo. Embora aliviado por ela estar bem, Harold ficou devastado ao ver o carro destruído, como se todo o seu trabalho árduo tivesse sido em vão. Harold frequentemente se via sozinho ao disciplinar Rebecca, já que Sandra nunca o apoiava. Pelo contrário, ela sempre defendia Rebecca e criticava Harold. Após um longo dia de trabalho, Harold estava a caminho de casa, animado por ter economizado para surpreender Sandra com uma viagem para Jamaica em seu aniversário de casamento. Ao chegar, viu Rebecca descendo as escadas com uma roupa provocante. Preocupado, perguntou: aonde você vai vestida assim? Rebecca, revirando os olhos, respondeu: vou ao cinema e depois a uma festa em Lafayette. Eu te disse. Harold, ignorando o tom dela, respondeu: você não mencionou. Harold proibiu Rebecca de ir à festa, dizendo que ela estava de castigo por suas notas ruins e por faltar à escola para sair com os amigos. Furiosa, Rebecca o insultou, chamando-o de um homem patético. No impulso, Harold deu-lhe um tapa, fazendo-a cair no sofá. Chocado consigo mesmo, ele manteve a calma e disse que, enquanto ela vivesse sob seu teto, teria que seguir suas regras. Depois, foi até a geladeira, pegou uma cerveja e se preparou para a discussão que sabia que viria com Sandra. Ao terminar a bebida, Harold foi até o quarto de Rebecca. Ao ouvir sua voz baixa, ele entrou e a encontrou chorando. Apesar de tudo, ela ainda era sua filha, e ele a amava. Desculpe por ter te batido, disse ele, mas quando você me chamou de perdedor, algo em mim quebrou. Eu te amo, mas não vou tolerar desrespeito. Se algo está te incomodando, precisamos conversar. Uma hora depois, Sandra chegou furiosa. Quem você pensa que é para bater na nossa filha? Harold, mantendo a calma, respondeu firme: sou o pai dela e, enquanto eu a amar, não vou tolerar desrespeito nesta casa. Sandra, perplexa, perguntou se ele realmente havia batido em Rebecca. Harold confirmou e explicou o motivo: Rebecca o insultou e vinha desrespeitando-o há tempos. Ele também mencionou que ela estava faltando à escola, algo que Sandra desconhecia. Sandra ficou em silêncio, atordoada com a confissão de Harold. Ele, vendo a dor e a raiva nos olhos dela, disse: vou dar uma volta.
Preciso esfriar a cabeça. Harold saiu dirigindo sem rumo, sentindo-se como um doador automático para a família e se perguntando onde tudo havia dado errado. Seu telefone tocou, mas não era Sandra ou Rebecca. Era sua mãe, Brenda, que começou a gritar ao ouvir sua voz. Irritado, Harold desligou. Apesar de amar sua mãe até certo ponto, o relacionamento entre eles sempre fora difícil, pois Brenda nunca demonstrou amor ou compaixão. Brenda sempre deixou claro que considerava Harold tão inútil quanto seu pai, nunca demonstrando afeto e constantemente lembrando-o de sua opinião. A vida de Harold mudou quando Trevor Jacobs entrou em cena, quando Harold tinha 1 ano. Trevor era um farol de amor, tanto para Harold quanto para Brenda, ensinando lições de vida e defendendo Harold quando Brenda era severa demais. Embora Brenda nunca tenha mostrado muito amor a Harold, o abuso acabou, e eles apenas se toleravam. Quando Trevor e Brenda se casaram, tiveram um filho, Adam, que se tornou o favorito de Brenda. Adam frequentemente usava Harold para se livrar de encrencas e roubava sua mesada, amigos e afeto. Apenas Trevor tratava os dois filhos igualmente. Harold se afastou, falando principalmente com Trevor. Quando a filha de Harold, Rebecca, nasceu, Trevor foi o único da família a apoiar Harold e Sandra. Adam até tentou flertar com Sandra, mas Trevor pôs fim a isso. Quando Trevor faleceu, seu testamento surpreendeu a todos, dividindo $500.000 igualmente entre Harold e Ada. Ada se ressentiu, acreditando que deveria receber tudo por ser filho biológico. Harold usou sua parte para comprar uma casa para sua família. De volta ao presente, após refletir em um drive-in, Harold decidiu voltar para casa. Sandra o esperava e pediu desculpas por não considerar seus sentimentos em relação a Rebecca, admitindo que muitas vezes o fez parecer o vilão. Harold sorriu e disse que só queria respeito e apoio. Eles se beijaram, e Harold revelou 2 passagens de primeira classe para a Jamaica, surpreendendo Sandra. Nos dias seguintes, as coisas melhoraram na casa dos Jacobs. Sandra parou de minar Harold, e Rebecca, embora ainda distante, melhorou seu comportamento, parando de faltar às aulas e recuperando suas notas. Até a mãe de Harold diminuiu as ligações irritantes. No entanto, Harold notou que Adam passou a visitar mais, o que animava Rebecca. Um dia, enquanto organizavam o sótão, Harold encontrou um envelope com cartas. Ao lê-las, seu mundo desmoronou. Eram cartas de amor entre Sandra e Adam, descrevendo encontros íntimos e mencionando que Rebecca tinha os olhos de Sandra. Harold também encontrou um teste de DNA que provava que Rebecca não era sua filha biológica. Devastado, Harold pegou uma amostra de cabelo de Rebecca para confirmar a verdade. Suprimindo sua raiva, ele saiu do sótão e, ao ser questionado por Sandra sobre onde estava indo, mentiu calmamente, dizendo que precisava de suprimentos. Fora de casa, ligou para Marcus Dwight, um investigador particular de confiança, para buscar mais provas. Marcus, um ex-policial que deixou a força após uma emboscada quase fatal, dedicou suas habilidades à investigação particular. Quando Harold chegou ao escritório, Marcus percebeu imediatamente que algo estava errado. Harold desabou, explicando toda a situação. Marcus, que tinha uma ligação pessoal com um caso semelhante, ficou furioso. Ele lembrou de um amigo que descobriu que sua filha não era realmente sua e perdeu tudo, resultando em uma tragédia no tribunal. Vendo a dor de Harold, Marcus decidiu ajudar a fundo. Harold, enxugando as lágrimas, disse, primeiro, preciso confirmar se Rebecca é minha filha. Ele entregou a amostra de cabelo de Rebecca a Marcus e afirmou que, dependendo dos resultados, decidiria os próximos passos. Ele também expressou o desejo de destruir Sandra e Ada, mas legalmente, de uma forma que sentissem a mesma dor e humilhação. Marcus sorriu e mostrou um quarto cheio de equipamentos de vigilância, explicando que tudo era legal, desde que fosse instalado na propriedade de Harold ou em dispositivos no nome dele. Harold assinou os documentos e concordou com a instalação das câmeras. Marcus também sugeriu que Harold levasse a amostra de cabelo ao laboratório de DNA. Determinado, Harold concordou. Após sair do escritório de Marcus, Harold ligou para seu advogado e melhor amigo, Charles Darwin. Quando se encontraram, Harold contou o ocorrido, e Charles, furioso em nome de Harold, garantiu que eles usariam a lei a seu favor. Charles o encorajou, você precisa se proteger agora. Harold, desolado, respondeu, eu a amei por 17 anos, e agora tudo não significa nada. Minha própria filha, que talvez nem seja minha, me despreza, e minha esposa me traiu com meu irmão. Charles, comovido, prometeu ajudar.
Os dois se abraçaram antes de Harold voltar para casa, determinado a manter o segredo até ter todas as provas. Ao chegar em casa, Harold agiu normalmente, beijando Sandra para não levantar suspeitas. Eles jantaram juntos, mas Harold se sentia como se estivesse vivendo em uma sitcom. Mais tarde, naquela noite, ele instalou o equipamento de hacking nos celulares de Sandra e Rebecca, seguindo as instruções de Marcus. Em poucos minutos, Marcus confirmou que o processo havia começado. Dentro de uma semana, Harold teria as informações que precisava, gostasse ou não. No dia seguinte, depois que Rebecca foi para a escola e Sandra para o trabalho, Harold decidiu que precisava de uma nova distração. Lembrou-se de seu amor de infância por quadrinhos e procurou uma loja. Encontrou uma chamada o de Michel Spin. Ao entrar, foi inundado por memórias de sua infância, mas também por uma tristeza ao lembrar-se de um amigo perdido há anos. Na hora de pagar, ele foi surpreendido ao ver uma velha conhecida, Rose, que o reconheceu imediatamente e o cumprimentou com um enorme sorriso. Harold ficou surpreso ao reencontrar Rose após tantos anos. Ela o abraçou calorosamente, e ele sorriu genuinamente pela primeira vez desde que tudo começou. Rose tinha entrado na vida de Harold quando eram crianças, em um dia difícil, após sua mãe o rejeitar duramente. Harold fugiu para chorar embaixo de uma árvore, onde Rose o encontrou e o convidou para se juntar ao piquenique de sua família. Esse gesto simples iniciou uma amizade profunda que se transformou em amor com o passar dos anos. No entanto, quando estavam no ensino médio, Adam, o irmão de Harold, tentou conquistar Rose, mas ela o rejeitou e se defendeu. Isso levou a uma série de problemas que forçaram Rose e sua família a se mudarem para evitar mais complicações legais. Apesar da dor da separação, eles mantiveram contato até o dia em que ela partiu definitivamente. Anos se passaram, Harold conheceu Sandra, casou-se e formou uma família. Agora, após todos esses anos, ele se reencontrava com Rose. Rose ainda era deslumbrante aos 33 anos, com seu cabelo vermelho curto e olhos azuis, além de tatuagens que destacavam sua personalidade. Eles decidiram colocar o papo em dia durante o intervalo de Rose no trabalho, indo para uma sala aconchegante na loja de quadrinhos que ela possuía. Harold ficou impressionado ao descobrir que ela era dona do local. Rose explicou que, após a morte de seus pais em um acidente de carro, descobriu que eles tinham uma apólice de seguro de vida e um fundo fiduciário que somava $2 milhões. Com esse dinheiro, ela comprou a propriedade e realizou seu sonho de abrir uma loja de quadrinhos. Harold elogiou seu sucesso, mas a alegria de Rose diminuiu quando ela contou que havia terminado seu último relacionamento após descobrir uma traição. Compartilhando sua própria dor, Harold falou sobre o que estava enfrentando, e Rose o abraçou, oferecendo apoio. Ele sentiu um calor que não sentia há muito tempo. Quando se despediram, Rose o convidou para voltar. Harold aceitou com um sorriso. No caminho de casa, Harold recebeu uma mensagem de Marcus pedindo para encontrá-lo no escritório de Charles. Ele sabia o que isso significava e, apesar do medo, seguiu para lá. Ao chegar, foi recebido pela esposa de Charles, Linda, que lhe ofereceu palavras de conforto. Em seguida, Harold foi ao encontro de Charles e Marcus, que o esperavam com expressões sombrias. Marcus começou, Harold, sinto muito, mas é pior do que imaginávamos. Encontramos mais mensagens e vídeos. Eles têm um caso desde que Rebecca nasceu. E tem mais, o teste de DNA confirmou que você não é o pai de Rebecca. Devastado, Harold desabou em lágrimas. Marcus ofereceu uma bebida para acalmá-lo antes de continuar. Também descobrimos que sua mãe e Rebecca sabiam do caso desde que ela tinha 12 anos. Elas falavam sobre você pelas costas e planejavam o divórcio assim que Rebecca se formasse, além de querer que Ada se mudasse para a casa que você comprou. Com o coração partido, Harold sussurrou, como minha própria família pode me odiar tanto? Charles e Linda tentaram consolá-lo, com Linda lembrando que família não é apenas sobre sangue. Charles lembrou a Harold como ele o salvou anos atrás e que, desde então, Harold foi considerado parte da família. Nós te amamos e sempre estaremos aqui por você, disse Charles. Harold, determinado, respondeu, vamos acabar com tudo. Charles concordou e perguntou como Harold queria enviar os papéis do divórcio. Harold decidiu, deu mesmo entrego para Sandra. Ela espera uma surpresa, e vai receber uma quando ela e Rebecca chegarem em casa. Eu costumava amar minha filha, mas agora não suporto nem ouvir seu nome. Charles apoiou, perguntando sobre Ada. Quero que ele receba mais notícias enquanto está no trabalho, Harold respondeu. Charles sorriu, considera feito. Harold continuou, quero algo especial para minha mãe.
Eu mesmo entrego os papéis durante a festa de Rebeca, na frente de todos. Quero que vejam que Ada não é o filho perfeito que pensavam. Charles, surpreso no início, apoiou a ideia. Linda reforçou: nós te amamos e estamos aqui por você. No dia da viagem, Harold manteve as aparências. Na noite anterior, Sandra tentou ser carinhosa, e Harold respondeu de forma agressiva, sem afeto. Satisfeita, mas chocada, Sandra perguntou: o que deu em você? Harold respondeu friamente: só algo que eu precisava tirar do sistema. Na manhã seguinte, enquanto se preparavam para partir, Ada e Janete, a mãe deles, chegaram. Adam fez um comentário sobre Rebecca que quase levou Harold à violência, especialmente quando Ada abraçou Sandra de forma inadequada. Harold se controlou, mantendo o elemento surpresa. No avião, a caminho do resort, Harold pensava em como confrontaria Sandra e se ela seria honesta com ele. O resort, chamado o Tesouro Escondido, era paradisíaco. Sabendo que essa seria a última viagem como marido e mulher, Harold decidiu aproveitar ao máximo. Ele e Sandra exploraram trilhas, praias e boates. Na segunda noite, Sandra estava mais feliz do que nunca. Embora Harold não a amasse mais, decidiu ficar com ela uma última vez, mas sem sentimento. Para ele, era apenas o fim. Na manhã seguinte, Harold acordou Sandra gentilmente. Eles se arrumaram e foram tomar café. Enquanto comiam, Sandra disse: Harold, essa viagem tem sido incrível. Eu te amo e, quando voltarmos, as coisas serão diferentes. Harold, calmo, respondeu Sandra, nisso concordamos. Ele então colocou um pacote de cartas sobre a mesa. Sandra empalideceu. Onde você encontrou isso? Perguntou. No sótão, no dia seguinte ao que você disse que me amava, respondeu Harold. Desesperada, Sandra começou a chorar. Eu posso explicar. Foi um erro. Harold riu amargamente. Esquecer algo em casa é um erro. Trair e fazer o marido criar o filho de outro homem é uma escolha. Pelo menos assuma isso. Através das lágrimas, Sandra tentou explicar: tudo começou um ano depois de começarmos a namorar. Tivemos uma briga, eu estava chateada, e Ada apareceu para me consolar. Acabamos transando. Deveria ter sido só uma vez, mas continuou por anos. Eu nunca quis te machucar, Harold. Eu te amo. Harold interrompeu: não, não diga isso. Você perdeu o direito de usar essa palavra comigo. Amar significa lealdade e respeito, coisas que você claramente não tem. Sandra chorou mais, sabendo que merecia sua raiva. Harold continuou: eu vi o teste de DNA. Sei que Rebecca não é minha filha. Sandra ficou em choque, e Harold continuou com a voz dura: então, além de me trair com meu irmão, você me fez criar a filha dele, que me trata como lixo. Quem é o pai dela? Harold já sabia a resposta, mas queria ver se Sandra teria a dignidade de ser honesta. Apesar de tudo, uma parte dele ainda a amava, mas ele não podia permanecer em um casamento baseado em mentiras. Quem é o pai dela? Perguntou Harold, frio e exigente. Sandra hesitou antes de responder: eu não posso te dizer. Harold não respondeu, apenas encarou com uma expressão vazia. Deixou dinheiro pelos drinks, cancelou a refeição e saiu sem dizer uma palavra. Sandra correu atrás dele, mas foi ignorada. De volta ao hotel, Harold começou a fazer as malas em silêncio. Percebendo que ele estava decidido, Sandra fez o mesmo. Harold pegou um voo mais cedo, deixando Sandra para voltar para casa 2 horas depois. Quando chegou em casa, encontrou Ada esperando com um sorriso presunçoso. Antes que Adam pudesse falar, Harold o confrontou: eu sei de tudo sobre você e Sandra. Saia da minha casa antes que eu quebre sua cara na mesa de café. Aterrorizado, Adam saiu imediatamente. Harold então mudou suas coisas do quarto principal para o porão, que ele já havia preparado como um apartamento de hóspedes. Sandra observou, percebendo tarde demais que suas ações provavelmente tinham acabado com o casamento. No dia seguinte, Harold se encontrou com Marcos, Charles e Linda para discutir a viagem e seus próximos passos. Ele os instruiu a preparar tudo para a festa de 18 anos de Rebecca no Grand Lion Hotel, e Marcos seria sua segurança pessoal naquela noite. Marcos revelou mais sujeiras sobre Ada, incluindo acusações de abuso e negócios suspeitos, garantindo que as mulheres estavam prontas para testemunhar contra Ada. Impressionado, Harold sugeriu uma promoção para Marcos, o que trouxe um momento leve à reunião. Mas, ao sair, Harold estava mais determinado do que nunca.
Ele havia superado as lágrimas e agora tinha um propósito. Sabendo que Rebeca estava fora com sua mãe e Adam, Harold esperou pelo retorno deles, sentado na sala com um copo de conhaque. Quando Rebeca chegou, ela zombou: finalmente posso deixar aquele perdedor nesta espelunca. Sandra tentou corrigi-la: e aquele perdedor te ama e te criou. Mostre um pouco de respeito. Rebeca revirou os olhos e respondeu: vá, por favor, você está com meu pai verdadeiro desde que nasci. Já é tarde para respeito. Aquele perdedor me afastou do Rony, e eu o odeio por isso. Das sombras, Harold falou: Rebeca, por que você não me diz como realmente se sente? As duas mulheres congelaram de terror ao perceber que Harold havia ouvido tudo. Harold, não é o que você pensa, Sandra tentou explicar, ela só se expressou mal. Não, ela disse exatamente o que quis, Harold respondeu, aproximando-se. As duas se encolheram enquanto ele continuava: eu sei de tudo, Sandra. Sei que Rebeca não é minha filha, mas de Ada. Sei que minha mãe sabia do caso desde que Rebeca tinha 12 anos. Você disse a ela que eu estava tendo um caso, e que Ada estava te consolando, tudo para encobrir sua própria vergonha. Harold virou-se para Rebeca: eu não sei o que fiz para você me odiar tanto. Eu te amei com todo o meu coração. Estive lá para você quando Tommy terminou com você, quando você ficou doente, quando começou a escola. Prometi te proteger e te mostrar amor, diferente do que vivi com minha mãe. Rebeca começou a chorar enquanto ele continuava: quando você sofreu aquele acidente de carro, tudo o que me importava era chegar até você, torcendo para que não estivesse machucada. Harold então olhou para Sandra: vi você, meu amor, você e Ada riam toda vez que o levava para nossa cama? Sandra ficou pálida. Antes que você pergunte, tenho provas em vídeo, disse Harold, ligando a TV para mostrar as imagens de Sandra e Adam juntos na cama do casal. Você me espionou? Sandra perguntou, irritada. Você está mesmo chateada por eu ter gravado você me traindo na nossa cama? Harold retrucou. Sandra gaguejou: eu posso explicar, podemos superar isso. Deus, não, Harold a interrompeu. Isso não foi um erro, Sandra, foi uma escolha. Várias vezes você dormiu com meu irmão, teve o filho dele e me fez criá-la como se fosse minha. Rebeca se encolheu com as palavras frias de Harold. Harold terminou sua bebida, lavou o copo e refletiu sobre como seu casamento estava desmoronando. Ao vestir sua jaqueta e sair, Sandra gritou: para onde você vai? Precisamos conversar. Somos uma família. Harold zombou: família? Você não ouviu o que eu acabei de dizer? Estou saindo porque não suporto ver nenhuma de vocês. Ele bateu a porta e saiu, precisando escapar. Às 22 horas, ele não queria ir a um bar, queria estar com um amigo. Sabia exatamente onde ir. Rose estava em casa com seus 2 novos filhotes de pastor alemão, Lady e Gunther. Ela sempre quis ser mãe, mas os relacionamentos ruins a deixaram sozinha. Os filhotes agora eram os companheiros de Rose. Quando ouviu o interfone, viu Harold na câmera da porta e o deixou entrar. Sem dizer uma palavra, ele a abraçou e chorou, liberando toda a dor que estava reprimindo, a traição da família, a descoberta do caso e o coração partido. Rose o confortou, como havia feito anos atrás, segurando-o enquanto ele chorava sem vergonha. Ela acariciou sua cabeça e sussurrou: está tudo bem, querido, estou aqui. Quando Harold terminou de chorar, ele compartilhou o que havia acontecido. Me sinto um idiota, como se tivesse sido atropelado por um carro e todos estão rindo, especialmente minha própria família. Rose, tendo passado por seus próprios desgostos, entendia a dor dele. Olhe para mim, Harold, disse suavemente. Ele olhou para ela, lágrimas nos olhos. Não importa o que aconteça, estou aqui por você, como sempre estive. Harold conseguiu sorrir. É bom te ver de novo, parceira. Rose sorriu de volta. Sim, é bom te ver também, parceiro. Ela ofereceu o quarto de hóspedes, e Harold aceitou. Antes de ir para a cama, ele a abraçou. Obrigado por tudo, Rose. Ela sorriu e beijou sua bochecha. Boa noite, Harold. Boa noite, Rose, ele respondeu, ambos sentindo que antigos sentimentos estavam voltando. Na manhã seguinte, Harold acordou com o cheiro de bacon e ovos. Ao entrar na sala, viu Rose cozinhando com seus filhotes ao lado. Bom dia, lindo. Espero que não se importe com presunto, cebola e queijo nos ovos. Também tem bacon e torradas. Parece perfeito, Harold respondeu, agradecido.
Rose brincou, jogando um pano de prato nele. Está duvidando das minhas habilidades, senhor? De jeito nenhum, Madame, Harold respondeu, ambos rindo. Durante o café, Rose perguntou, o que você vai fazer agora? Harold pensou por um momento. No começo, achei que poderíamos resolver, mas depois de ver as cartas, conversas e vídeos, não. Não há como consertar isso. Eu já mudei minhas coisas para o porão, mas quero eles fora da minha casa eventualmente. Rebecca já tem 18 anos, então não é mais minha responsabilidade. Estou pensando em processar Adam por pensão e alienação de afeto. E tenho algo em mente para minha mãe também. Rose assentiu, compreendendo sua determinação. Quero estar aqui para você, como costumávamos ser. Você já está, Rose, mais do que imagina, Harold respondeu, ambos sentindo a tensão entre eles. O telefone de Harold tocou ou era Rebecca. Relutantemente, ele atendeu. O que você quer? Pai, sinto muito por tudo. Você não devia ter descoberto assim, disse Rebecca, com a voz trêmula. Primeiro, não sou seu pai, então não me chame assim. E como exatamente eu deveria descobrir? Harold respondeu amargamente. Rebecca hesitou, então perguntou. Bem, como você sabe, quero ir para a faculdade. Como vai lidar com os pagamentos? A escola é cara. Harold ficou chocado com a ousadia dela. Rose acenou para ele, trazendo-o de volta à realidade. Calmamente, Harold respondeu, deixe-me ver se entendi, depois de você e sua mãe mostrarem o quanto me desprezam, você tem a coragem de me pedir para pagar sua faculdade? Rebecca, sem se abalar, respondeu, só faça logo, você é legalmente meu pai, então tem que me ajudar. Vai pro inferno, Harold rebateu. Você já é adulta, não sou obrigado a fazer nada. Se quer ir para a faculdade, peça ao seu verdadeiro pai para pagar. E nunca mais me contate. Ele desligou e bloqueou o número dela. Virando-se para Rose, Harold disse, preciso começar a resolver as coisas. Eles se olharam, seus olhares cheios de desejo, e logo estavam se beijando, de forma genuína, apaixonada e cheia de amor. De repente, Harold se afastou. Rose, sinto muito, você está magoada e eu me aproveitei. Não tem nada para se desculpar, Rose respondeu. Nossos sentimentos nunca desapareceram, só estavam adormecidos. Ela suspirou. Mas eu respeito você e meus votos. Preciso dar os papéis do divórcio a Sandra primeiro. Isso acontece hoje à noite. Se você quer que fiquemos juntos, por favor, respeite meu desejo de ser fiel até tudo isso acabar. Se for pedir demais, eu entendo. Rose beijou sua bochecha. Esperei mais de 17 anos, posso esperar um pouco mais. Eles se abraçaram e, pela primeira vez em muito tempo, Harold sentiu esperança. Ele foi para casa, tomou banho e se preparou para a festa de aniversário de Rebecca no hotel. Ao se vestir, percebeu que não havia mais sentido em ficar preso ao passado, apenas seguir em frente. Quando chegou em casa, viu que os trabalhadores estavam preparando tudo para a festa. Ótimo, aniversário da Rebecca, é só o que eu precisava, pensou. Seu telefone tocou. Vendo o identificador de chamadas, Harold sorriu de forma sarcástica. Pensou em ignorar, mas lembrou que seu telefone estava grampeado para a coleta de provas. Seu desgraçado, o que você fez? Gritou Adam pelo telefone. Harold fingiu inocência. Do que você está falando, Adam? Não se faça de idiota. Fui chamado no RH hoje. O departamento de trabalho estava lá com meu supervisor. 3 mulheres apresentaram queixas contra mim, e dessa vez pegou. Estou suspenso. Isso não deveria acontecer. Harold respondeu friamente, e se por diversão você quer dizer maltratá-las, então isso é exatamente o que deveria acontecer. Adam, percebendo que disse demais, mudou o tom para ameaçador. Quem diabos você pensa que é? Sou seu irmão, Harold. Fui eu quem pegou sua mulher. Como você pôde fazer isso comigo? Sempre me odiou, por quê? Ada respondeu friamente, você nasceu e o papai te amava, mesmo você não sendo filho dele. Esse tempo deveria ter sido meu. Você era o perfeito, boas notas, amigos. Eu era só o irmão mais novo. Então, quando tive a chance de ficar com Sandra, eu peguei. Nós transávamos enquanto você estava no campo de treinamento. Eu ria de ter te transformado em um perdedor.
Harold, agradecido pela confissão gravada, respondeu calmamente: "Me entendi, Adam." Adam, tentando recuperar o controle, disse: Bom, agora você vai à festa com Sandra e Rebecca. Vai agir como marido feliz e manter as aparências. Estamos entendidos?" "Perfeitamente", respondeu Harold com um sorriso. Adam desligou pensando que havia intimidado o irmão, mas Harold sabia que tinha provas suficientes para processar por fraude parental e alienação de afeto. Inicialmente, Harold planejava pular a festa, mas agora havia uma oportunidade. "Hora de mostrar ao mundo minha família amorosa e carinhosa", pensou, sorrindo. Chegou ao hotel em seu Camaro polido, entregando as chaves ao manobrista. "Cuidado com a babinha, acabei de encerar", brincou. O valet, envergonhado, começou a se desculpar, mas Harold lhe deu uma gorjeta de $100. "É um belo carro, obrigado por apreciá-lo. Pode estacioná-lo perto da saída? Acho que não vou ficar muito tempo." O valet sorriu e concordou. Dentro do hotel, a festa estava deslumbrante, com uma bela escultura no centro e um bar próximo. Os garçons serviam bebidas para os maiores de 21 anos, identificados por pulseiras roxas, enquanto o DJ animava a pista de dança. Harold admitiu que o cenário era impressionante. Logo avistou seu advogado Charles e o detetive Marcus. Marcus, disfarçado com roupas de manutenção, enquanto Charles usava um terno elegante. Harold os atualizou sobre a situação e deu instruções: "E se alguém perguntar, vocês fazem parte da equipe." Os convidados começaram a chegar, incluindo Sandra, Rebecca e sua mãe, Janete. Janete, sempre vaidosa, parecia impecável, mas seu caráter continuava podre. Quando viu Harold, zombou: "Finalmente você caiu em si e apareceu para o dia especial da Rebecca. Pelo menos fez algo certo." Harold a ignorou e se misturou aos outros convidados, que incluíam amigos de Rebecca, seu namorado, parentes e até seu avô. Mesmo com mais de 80 anos, o avô de Harold ainda era respeitado, especialmente por Janete, que se comportava muito bem perto dele. A festa correu bem, com danças, bebidas e conversas animadas. Quando chegou a hora dos discursos de aniversário, Ada apareceu, sorrindo arrogantemente para Harold enquanto passava por ele. Sandra evitava olhar para Harold, claramente envergonhada, enquanto sua mãe o encarava com desdém, como de costume. Rebecca começou seu discurso, lançando um olhar de desdém para Harold. "Boa noite a todos, obrigada por virem." Aplausos seguiram, enquanto Harold tomava um gole de sua bebida. Marcos se aproximou e sussurrou: "Está tudo pronto, boa ideia fazer a festa só para maiores de 18. Harold sorriu. "Sim, foi." Rebecca continuou, seu sorriso se tornando cruel. "Família não é só sangue. Meu próprio pai, por exemplo, não quer apoiar meu sonho de ser enfermeira. Ele está me punindo por brigar com minha mãe. Que tipo de pai faz isso?" O clima ficou tenso, e olhares julgadores se voltaram para Harold, que permaneceu calmo. Ele começou a aplaudir lentamente, caminhando para o centro da sala. "Brilhante. Minha filha, todos." "Isso é ótimo", disse sarcasticamente. O salão ficou em silêncio, e ele começou: "Eu viajei 2.400 quilômetros para ver minha filha nascer. Desde aquele momento, jurei que faria tudo por ela. Ela era meu coração, meu sol e minha lua. Mas algo mudou." Harold então revelou um controle remoto e projetou mensagens que expunham o fato de Rebecca saber que ele não era seu pai, suas manipulações e seu papel em esconder o caso da mãe com Ada. A tela mostrava como ela chamava Ada de Opaio e zombava de Harold pelas costas. Rebecca ficou horrorizada. "Agora", continuou Harold, "vamos falar sobre minha esposa. Eu a amava desde o colégio, dei tudo a ela, mas enquanto eu servia ao país, ela estava tendo um caso com meu irmão." Ele exibiu um vídeo de sua esposa e irmão juntos na cama de casal, com seu irmão zombando dele. Mostrou também conversas e vídeos revelando os planos deles de esgotar suas finanças e expulsá-lo de casa. Sandra gritou em choque ao ver as evidências. Harold se aproximou dela e entregou um envelope. "Quero o divórcio, Sandra. Vendi a casa também, está no meu nome. Como estamos em um estado de culpa, você não tem voz. As fechaduras foram trocadas e você tem até o fim da semana para pegar suas coisas. Estou sendo mais generoso do que você merece." Ele acrescentou friamente: "Você pode ficar com sua aposentadoria, e vamos dividir os bens. Vendi a casa por $2.000, então você tem algum dinheiro para mantimentos e gasolina. Não quero nada com um lugar cheio de mentiras, e não quero nada com você."
Sua voz endureceu. Se você lutar, eu vou te destruir com as provas que já mostrei, e outras que ainda não revelei. Você perderá tudo. Sandra fugiu envergonhada, seguida por Rebeca. Harold então se voltou para os convidados atônitos. Agora, vamos falar sobre minha família de sangue. Rebeca estava certa, sangue não faz família. Conheçam meu irmão, Ada. Ele revelou fotos de Trevor Jacobs, o homem que o criou como pai. Trevor foi o único que me amou de verdade. Meu pai biológico nos abandonou. Eu sou quem sou graças a Trevor. Harold então reproduziu a gravação da conversa que teve com Ada, revelando o ciúme e o ódio de Ada, seus desejos de destruição e suas ameaças. Você não precisa mais se preocupar em ser meu irmão, disse Harold a Ada. Para mim, você morreu no momento em que descobri que estava dormindo com minha esposa. Ada avançou sobre Harold, mas Harold desviou e o acertou com um soco forte nas costelas, fazendo Ada cair. Marcos, atuando como segurança, algemou Ada rapidamente. Você está detido até a polícia chegar, para sua segurança e a nossa, disse Marcos. Harold entregou um envelope a Ada. Você foi citado, imbecil. Harold, com puro ódio, voltou ao centro da sala e então se voltou para sua mãe. Vamos chamá-la de Janete, porque ela realmente me odeia. Ela sabia sobre o caso e estava perfeitamente bem em me ver traído pelo filho favorito dela. Harold exibiu imagens das conversas e vídeos de Janete apoiando o caso de Ada e Sandra, junto com conversas onde ela e Becca criticavam Harold. A repulsa da plateia pela família só aumentava, mas Harold ainda não havia terminado. Ele puxou um diário de couro marrom, e o rosto de Janete ficou pálido. Minha mãe manteve um diário desde que nasci. Segundo ela, meu pai era um canalha egoísta que fugiu ao saber da gravidez. Mas isso não é totalmente verdade, Harold continuou. Descobri que meu verdadeiro pai era Alex Thompson. Alex e Janete se conheceram no ensino médio e, no último ano, Janete decidiu que queria ter filhos. Alex, no entanto, deixou claro que não estava pronto e sempre insistiu em usar proteção, pedindo a Janete para tomar pílulas anticoncepcionais. Janete mentiu dizendo que estava tomando as pílulas. Eles planejavam se casar até ela engravidar. Janete estava radiante pensando que teria a família perfeita, mas os pais poderosos de Alex não gostaram da ideia e contrataram advogados para dizer a ela que poderia ficar com o bebê, mas que teria que criá-lo sozinha. Alex assinou seus direitos parentais, destruindo o sonho de Janete de uma família perfeita. A partir desse momento, ela realmente me odiou, até antes de eu nascer, e queria se livrar de mim. Mas meu avô rico interveio e ameaçou deserdá-la, então ela teve que me ter, embora nem quisesse me segurar depois que nasci. E tem mais, Janete tinha um amigo de bairro que a visitava quando meu pai não estava em casa. Sim, ela o traía. Um dia, quando eu estava dormindo, acordei e vi o Rusty tocando-me de maneiras que ninguém deveria tocar. Quando contei à minha mãe, ela me deu um tapa e me ameaçou de me mandar embora, acusando-me de mentir. Sempre pensei que as mães deveriam proteger seus filhos, mas eu só recebi o oposto. A plateia ficou horrorizada e começou a chorar, enquanto Harold derramava algumas lágrimas também. Vocês devem estar se perguntando por que acreditar em mim. Assistam ao vídeo. A tela mostrou vídeos e gravações confirmando a história de Harold, relatos do pai, palavras de Janete expressando arrependimento e ódio, e páginas do diário confirmando tudo. A plateia ficou sombria, ou alguns choraram pelo que Harold passou, enquanto outros olhavam com desgosto para sua família. Harold se aproximou da mãe, eu não tive escolha em nascer e a única família real que tive nem era de sangue. Quero você fora da minha vida para sempre. Sem mais chamadas, sem mais mensagens. Quando você der seu último suspiro, saiba que morrerá sozinha. Se não estivesse tão cheia de ódio, poderia ter sido cercada por amor e pessoas que se importam, mas agora só terá aqueles esperando para levar seu corpo. Janete, sem palavras, tentou insultá-lo, você é uma desculpa de homem. No momento em que sair daqui, não será mais meu filho. Harold olhou para ela com uma expressão fria e respondeu, eu assumo esse papel com prazer. Então, ele virou e fez um gesto obsceno para ela. Harold agradeceu a Marcos com um abraço e um aperto de mão, obrigado por tudo, Marcos. Marcos sorriu, se eu pudesse tirar uma folguinha disso, eu agradeceria. Harold sorriu de volta, considere suas 2 semanas de férias aprovadas. Só me avise quando quiser usá-las. Marcos assentiu e perguntou, você vai ficar bem? Não quero ficar aqui.
Você tem algum lugar para ir? Perguntou Harold. Sim, tenho um lugar, respondeu Harold. Mais tarde naquela noite, Rose acordou com o toque da campainha. Ao ver que era Harold, ela o deixou entrar sem uma palavra. Eles se abraçaram e se beijaram com uma paixão que não sentiam há anos e fizeram amor a noite inteira. Na manhã seguinte, Harold acordou com Rose deitada em seu peito. Quando ela acordou, sorriu e o beijou. Bom dia, cabeçudo. Bom dia, linda, respondeu Harold. Enquanto ela ainda estava em seu peito, Rose perguntou como havia sido a noite. Harold suspirou. Foi como ver uma bela mentira morrer, mas pela primeira vez, a verdade é realmente melhor que a mentira. Rose o beijou suavemente. Eu te amo, Harold. Nunca mais quero te perder. Lutarei para que isso não aconteça. Harold a abraçou. Eu sinto mesmo, mas tenho um problema. Rose ficou preocupada. O que é? Harold explicou, eu vendi minha casa e estou sem teto. Posso ficar aqui por um tempo? Não será longo, prometo. Antes que ele pudesse terminar, ela o beijou repetidamente. Fique o tempo que precisar, você nem precisa pedir. Eles riram juntos e passaram o dia fazendo amor. Com o passar da semana, Harold começou sua nova vida, movendo seus pertences da casa e deixando as coisas de Sandra e Rebecca em um container de armazenamento. Um dia, no caminho de volta para a casa de Rose, Harold recebeu uma ligação de Charles. Harold, é Sandra. Ela disse que assinará o que você quiser, sem perguntas, mas você precisa falar com ela. Harold pensou um pouco. Ele não precisava realmente da cooperação de Sandra, poderia derrotá-la no divórcio e suas ameaças não eram vazias. Mas ele queria começar do zero com Rose, o amor que achava ter perdido. Ok, Charles. Me avise quando e onde encontrá-la. No dia seguinte, Harold se encontrou com Charles no escritório. Sandra e seu advogado estavam prontos para assinar os papéis, mas ela pediu para falar com Harold primeiro. Após os advogados saírem da sala, Sandra rompeu o silêncio. Eu sei que não significa muito agora, mas sinto muito. Pode não acreditar, e não o culpo, mas eu te amo. Não posso justificar o que fiz a você ou como deixei Rebecca te tratar. Harold a olhou. Foi algo que eu fiz ou deixei de fazer? Sandra quase gritou, não, Deus, não, Harold. Isso é tudo culpa minha. Ela então chamou os advogados de volta e assinou os papéis, com lágrimas nos olhos. Disse a Harold que Rebecca ficaria com ela e pediu desculpas uma última vez antes de sair de sua vida para sempre. 3 meses depois, Harold recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era um advogado pedindo para se encontrar. Eles se encontraram no escritório de Charles. Olá, Sr. Jacobs. Obrigado por se encontrar comigo. Estou aqui para informar que seu avô, Michael Williams, deserdou sua mãe devido aos eventos daquela noite. Ele pediu para entregar esta mensagem, pois não pode falar devido ao seu estado. O advogado fez uma pausa e leu uma carta. Meu querido neto, sinto muito por não ter protegido você do que passou. Fui duro com sua mãe, mas não sabia que você sofria tanto. Ela te afastou de mim, e isso impediu que construíssemos uma relação mais forte. Estou deixando a você minha herança de 500 milhões de dólares. Use-a sabiamente para construir, e não destruir. Sua mãe tinha direito a isso, mas, dada a situação, estou dando a você a parte dela também. Lamento que não possamos pescar juntos uma última vez. Esses momentos foram alguns dos melhores da minha vida, e agradeço por eles. Fiquei orgulhoso de você quando vestiu o mesmo uniforme que eu e quando sustentou o que acreditava ser sua família. Que este presente ajude você a começar um novo capítulo com uma verdadeira família. Amo você, Harold Jacobs, e estou orgulhoso do homem que você se tornou. Com amor, velho. Harold chorou, não pela fortuna, mas porque alguém além de Trevor, um parente de sangue, realmente o amava. Ele achava que seu avô o havia ignorado por não se importar, mas era sua mãe quem os afastava. Ele compartilhou a notícia com Rose, que ficou feliz por ele, mas então a surpreendeu. Estamos fazendo um contrato pré-nupcial assim que possível, disse ela, se formos nos casar. Harold estava prestes a sair, então. Ela levantou a mão. Harold, eu te amo e sei que você me ama, mas você merece alguém confiável e leal. Deixe-me fazer isso para mostrar que estou apaixonada pelo meu alma gêmea, não pelo seu dinheiro. Harold sorriu. Está bem, linda,
mas eu escolho jantar na nossa lua de mel. Rose o beijou. Fechado. Com o tempo, muito mudou. A antiga família de Harold foi rejeitada por todos. Adam perdeu o emprego devido a acusações de assédio sexual e ao processo por alienação de afeto, e acabou vivendo em um trailer na periferia da cidade. Sandra enfrentou acusações de fraude parental e, embora pudesse ter ido para a cadeia, Harold intercedeu por ela. Ela foi colocada em liberdade condicional e teve que fazer testes de DNA se engravidasse novamente. Com os fundos esgotados por custos judiciais, ela se viu obrigada a se mudar para a casa de Ada. Rebecca nunca mais foi a mesma depois da festa. Seus amigos a abandonaram, incapazes de acreditar que haviam se relacionado com alguém tão cruel. Quando descobriu que seu pai biológico não a amava e a usou apenas para ferir Harold, ela ficou devastada. Incapaz de pagar a faculdade, ela trabalhou como lavadora de pratos no hotel onde havia ocorrido sua festa de aniversário. Tentou pedir perdão a Harold, mas ele se recusou a ter qualquer contato com ela. Janete ficou arrasada após a confrontação de Harold na festa. Ninguém mais na família falou com ela depois que Harold se foi. Seu pai a deserdou pelo que fez, e ela sofreu um infarto em um hotel. Como Harold previu, o único público presente em seu funeral foram o padre e o coveiro. 7 meses depois, uma Rose radiante e muito grávida caminhava pelo altar em um pequeno casamento ao ar livre, rodeada pelas folhas de primavera e uma brisa suave. Seu vestido branco com detalhes florais combinava perfeitamente com o cenário natural. Charles foi o padrinho, Marcos um dos padrinhos, e Linda, esposa de Marcos, foi uma das damas de honra. O casamento não era extravagante, mas era exatamente o que Rose e Harold queriam, belo e sincero. Meses depois, Harold celebrou o nascimento dos gêmeos, Jack e Sally. Jack tinha o nariz de Harold e Sally, os olhos. Embora Rose insistisse em fazer o teste de DNA, Harold já sabia que eram seus. Emocionado, ele abraçou sua esposa e filhos, dizendo: "De minha família, amo vocês tanto. Obrigado por estarem na minha vida." Rose os abraçou e respondeu: "Obrigado por ser você, amor. Nós te amamos também, com todo o nosso coração. Vou te lembrar disso enquanto eu viver." Um ano depois, Harold sentou-se em um banco, observando o vasto quintal enquanto Rose brincava com seu cachorro Gunter e Lady repousava ao seu lado com Jack e Sally. Os sorrisos das crianças aqueciam seu coração. Rose voltou e deu um beijo carinhoso nele. Com o esforço combinado, o casal expandiu seus negócios com 3 novas lojas na cidade, mantendo a original. Alugaram seu antigo apartamento para novos funcionários com desconto. O sucesso de Harold no mercado de ações fez dele o proprietário da empresa, com Marcos como diretor nacional, supervisionando várias filiais pelo país. Harold, admirando sua bela esposa em seu vestido vermelho e preto, pensou: "Sou o homem mais sortudo do mundo." E aí, o que você achou dessa história cheia de emoções e reviravoltas? Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like para mostrar que você curtiu. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E, claro, queremos saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo dizendo o que você achou da história e se você tem sugestões para futuros vídeos. Até a próxima!